Meus amados irmãos, com muita alegria, a paz do Senhor para todos. Quero agradecer ao pastor Josafá. Nós sabemos que esta é uma das prerrogativas dele como supervisor do campo, dar a palavra pastoral ao casal que chega. No entanto, gentilmente ele me faculta esta oportunidade e quero agradecer. Antes de fazer uso de um texto sagrado, eu estava sentado ali e me reportei há quase 40 anos atrás, mais ou menos nos anos 79, 70 e 80. Meu avô, pastor Manuel Matias, era pastor nesta igreja, mais conhecido como pastor Bezinho. E eu vim aqui, nessa época era um adolescente ainda, ele pastoreava. Jamais imaginei que passado quase 40 anos depois, nós estaremos aqui para prestigiar o pastor e trazer uma palavra num culto de um caráter tão especial como é este. Eu quero rapidamente, meus amados, fazer uso de um texto bíblico que se encontra no livro de Números, capítulo de número 27, e nós vamos ler o versículo 15, 16 e 17, que é uma oração feita por Moisés, depois que Deus diz para ele que o seu tempo à frente do rebanho que lhe havia confiado havia chegado o fim. E após este anúncio, porque é Deus quem determina o começo e é Deus quem determina o fim. Obreiros são instrumentos de Deus à disposição do seu reino, mas todo ministério tem tempo para começar e tem tempo para terminar. O único ministério que será eterno até então é o ministério de Jesus Cristo. Ele é pelos séculos dos séculos. Mas todos nós temos um tempo para começar e um tempo para terminar. E o texto que nós queremos fazer uso dele diz-nos o seguinte: então falou Moisés ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Se você pode, dê glórias a Deus. Glória a Deus. Esta palavra extraordinária. Parece-me algo sem sentido. Um homem que ousa dizer a Deus o que Deus deveria fazer. Mas não é. Moisés estava expressando a sua preocupação, e Deus entendia isto, porque aquele povo que estava diante dele havia custado pelo menos 40 anos de renúncias, de sacrifícios, de lágrimas e até de momento de desespero. Porque ministério diferente do que muitas vezes as pessoas pensam. Não é um parque de diversão, uma promoção pessoal. Não é simplesmente colocar uma gravata bonita, um terno, colocar uma Bíblia, entrar no carro. Ministério, sobretudo, é renúncia,
é sofrimento, é morrer para que alguém possa viver. Ninguém descreveu com maiores detalhes o peso ministerial do que Paulo. Quando você lê a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, chamada a carta da teologia do sofrimento, e vale salientar que tudo aquilo que Paulo relata, pelo menos em 5 oportunidades, Paulo fala sobre o sofrimento, e no capítulo 11 ele faz uma descrição detalhada do que havia enfrentado, e eu quero ressaltar que era a síntese apenas de 50% do seu ministério, porque coisas maiores ainda viria pela frente. Agora, Moisés descreve, pastor João Maria e demais companheiros, o que se espera de um líder, de um pastor. Alguém que saia diante do rebanho. E quando nós escutamos, lemos essa palavra, não é apenas no sentido literal de estar um passo à frente, mas a responsabilidade que tem o pastor de ser referência para o rebanho, alguém que o rebanho possa olhar e se espelhar. E quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, Paulo escrevendo sua primeira carta a Timóteo, e aqui já não escrevia simplesmente mais a um simples auxiliar, aqui já havia se passado pelo menos 10 anos de parceria, porque estamos tratando pelo menos do ano 62 da era cristã, e se crê que Paulo se faz acompanhar de Tiago a partir de Timóteo a partir da sua segunda viagem missionária, que se dá aí pelos anos 51, 52. Ele fala e reforça justamente esse mesmo pensamento. E no capítulo 4, versículo 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, porque liderança nada tem a ver com a idade. A idade é algo importante, mas não é por ser jovem que você não é líder, e nem por ser um idoso que você se torna um líder. Estamos falando de pessoas que foram vocacionadas, chamadas, e ainda que Timóteo estava inserido em meio a uma cultura grega, onde a idade tinha seu valor, os jovens não eram tidos muito em conta, e ele era ainda relativamente jovem. E Paulo começa dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. Agora, você como líder, como pastor, possivelmente pastor da igreja em Éfeso, igreja que Paulo havia fortalecido a partir da sua terceira viagem missionária. Agora, sua responsabilidade como pastor, como líder, é ser exemplo dos fiéis, parâmetro, modelo. O que mais uma igreja espera do seu pastor, irmãos? Não é que ele seja um grande teólogo, se ele for, graças a Deus por isso. Que ele seja um grande pregador. Não é isso. Isso tem sua importância, é verdade. Mas o que mais uma igreja espera do seu pastor é que ele seja um homem que ela possa olhar para ele e ver Deus na vida dele. Aleluia! Uma pessoa que os outros possam imitar. Por isso que ele diz: seja exemplo dos fiéis. E vai destacar, e o tempo não nos permite, pelo menos em 6 áreas. E a primeira dela é na palavra. E aqui não é pregação. A palavra aqui não tem a ver com pregação. As pessoas observam como nós falamos, o que nós falamos. No trato,
relacionamento. E essa é uma das chaves básicas do cristianismo. Não existe cristianismo autêntico aonde os relacionamentos são desprezados. Quando Jesus dá parâmetros aos seus discípulos, capítulo 3 do Evangelho de João, diz: nisto o mundo conhecerão que vocês são meus discípulos. Qual era a chave? Se vos amardes uns aos outros. Não se espera de um pastor que ele seja um homem estúpido, grosseiro, porque isso nós não aprendemos com Cristo, né? Você pode ser firme e deve ser firme sem perder, porque nós chamamos a doçura, a ternura. Seja firme sem perder a ternura, e seja terno sem perder a firmeza. No trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. E nós vivemos um tempo hoje extremamente difícil. As pessoas nos observam como nós tratamos as crianças, as adolescentes, os jovens, as senhoras, sim ou não? Já pensou uma igreja que não confia no seu pastor? Ele está dizendo uma coisa no púlpito e as pessoas baixam a cabeça porque não há coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se vive. Isso ao povo, para as pessoas, mas aí ele vai para aquilo que você deve ser fora e aquilo que você deve ser no particular. Eu concluo com isso. Ele disse: persista, pelo menos em 3 coisas. E isso definirá o perfil de um pastor à frente de uma igreja. Persista em ler. Qual é a arma do pastor? Senão a palavra. Não, aqui não é questão de gritar alto, de gritar baixo. A autoridade do pastor está na palavra. E toda a igreja sabe quando o seu pastor lê a palavra. Recebi uma reclamação como supervisor de uma igreja. Pastor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? A igreja está uma coisa lamentável. Num culto só, o irmão contou 19 histórias e nenhuma da Bíblia. A igreja se alimenta da palavra. É a palavra quem fortalece, é a palavra quem cura, é a palavra quem liberta, é a palavra, irmãos, que faz com que a igreja cresça. Sabe agora, se você não lê, você não tem o que dizer. Perguntaram a Charles Spurgeon como ele conseguia manter um público tão relevante, não era de 1000 nem 2000, isso semanalmente. Ele disse: primeira coisa, fale algo que seja digno de ser ouvido. E ninguém fala algo digno de ser ouvido se não ler. Persista em ler. Exortar, diferente do que alguém possa imaginar, essa palavra aqui nada tem a ver com dar caramba, mas animar. Essa palavra é uma palavra que vem da palavra paráclito, ou seja, animar, fortalecer e ensinar. Ele diz: até que eu vá. Pastor João Maria concluo dizendo que esse grande privilégio é acompanhado de uma grande responsabilidade. Numa posse, a gente sabe que existem expectativas de ambas as partes. O senhor chega aqui cheio de expectativas. Novo tempo, uma nova igreja, nova história, novos sonhos, novos projetos, e olha para a igreja e espera que a igreja se una à visão que Deus lhe deu
para que as expectativas geradas no seu coração a partir do anúncio da sua posse só tornem-se realidade. Essa é a expectativa de um pastor. Ninguém recebe uma igreja pensando em fracasso, pensando em que o número vai diminuir, que as ofertas vão cair. Não, a expectativa de todo pastor é que a obra que está crescendo continue crescendo, florescendo, aumentando, novas congregações, novo templo. Bem, isso é algo extraordinário. Expectativa do pastor. Mas não existe a expectativa do pastor. Existe a expectativa da igreja. E essa igreja alimenta expectativas a seu respeito. Que juntamente com a sua esposa, vocês possam ser resposta. E possam ser este homem e mulher com o perfil que Moisés diz aqui, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Deus te abençoe, o Senhor te guarde, que as expectativas geradas em seu coração possam se concretizar e que as expectativas geradas no coração da igreja possam tornar-se realidade. Deus abençoe vocês. Pastor Josafá, muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, pastor.